Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o domingo da Santíssima Trindade. Estamos celebrando o mistério mais profundo do cristão. Isto é, aquele mistério a partir do qual todos os outros brotam. Aquele mistério fundamental da fé cristã. A verdade, a realidade das três pessoas divinas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um só Deus. E esta realidade tão profunda, que ultrapassa as nossas capacidades de compreensão, nós compreendemos como que no espelho, compreendemos um pouco, mas muito desse mistério nos ultrapassa. Mas essa realidade tão profunda, tão distante de nós, no sentido de que incompreensível a nós, ela está profundamente presente no nosso coração. Este Deus Trindade é um Deus íntimo e próximo de todos nós. Todo batizado tem este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como amigo no seu coração. Presente, próximo, íntimo. Esta intimidade de Deus, ela já era conhecida no Antigo Testamento, não como Deus Trindade, não como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas os judeus já compreendiam e criam no Deus próximo. Nós poderíamos aqui pegar várias passagens da Sagrada Escritura que falam a respeito dessa proximidade de Deus. Escolhi apenas uma, Isaías capítulo 41, versículo 13, em que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, não tenhas medo, eu sou o teu auxílio, eu sou o teu auxiliador, eu te ajudarei. Então é esta convicção do povo de Israel de que Deus é um Deus próximo, é um Deus que caminha do meu lado, junto a mim. Mas esta realidade, ela ganha em profundidade com Jesus, porque Jesus revela que Deus não é apenas o Deus que me sustenta pela mão, que Deus não é apenas o Deus que caminha do meu lado, junto a mim, mas Ele está dentro de mim. Eis que eu estarei convosco, eis que eu estarei em vós sempre, todos os dias. Esta realidade que Jesus Cristo revela, essa realidade interior, a presença interior de Deus. Nós somos templo de Deus. Imaginem aqui que daqui a pouco, quando nós comungarmos, nós iremos viver essa realidade, nós nos tornaremos ostensórios vivos. Quinta-feira agora iremos celebrar Corpus Christi, em que Jesus Cristo, presente realmente no Santíssimo Sacramento, vai abençoar as ruas aqui da nossa paróquia. Pois bem, mas quando nós comungarmos, esta realidade se fará presente em cada um de nós. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus e pedir a Deus a cada dia que Ele retire do nosso coração esse costume, isto é, nós nos acostumamos de tal maneira com a nossa fé, de modo que nós já não nos espantamos, nós não nos maravilhamos com ela. Isto é, quando eu comungo, Jesus caminha comigo no meu coração e eu sou um ostensório vivo. Eu ali, com Jesus, eu posso me entreter, eu posso me deter em oração. E não nos esqueçamos que recebemos o corpo de Cristo, mas quando Cristo vem junto o Pai e o Espírito. Quando você comunga, você recebe a Trindade. Padre, mas eu recebo o corpo do Pai? Não, meu santo, você não recebe o corpo do Pai porque o Pai não tem corpo. Você não recebe o corpo e o sangue do Espírito Santo porque o Espírito Santo não tem corpo nem sangue.
Você recebe o corpo e o sangue de Cristo. Mas onde Cristo está, estão o Pai e o Espírito. Por quê? Porque as três pessoas divinas são inseparáveis. A Trindade, embora as três pessoas sejam distintas, mas elas são unidas neste amor mútuo. De modo que onde está o Pai, estão o Filho e o Espírito. Onde está o Espírito, estão o Pai e o Filho. E onde está o Filho, e onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Os três estão presentes. Eu já até me atrapalhei aqui, mas entenderam que os três sempre estão presentes. Você nunca se encontra individualmente, separadamente, isto é, excluindo as outras pessoas. Você se encontra, você pode até se referir a um, mas você se encontra sempre com este divino três, com os três divinos, com o único Deus nas três pessoas da Santíssima Trindade. Pois bem, e para pegar uma passagem que fale a respeito do Espírito Santo, do qual nós somos templo, poderíamos depois refletir sobre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, em que São Paulo pergunta: não sabeis que sois templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Então, Jesus nos revela que o Pai e o Espírito habitam em nós. Jesus revela que Ele habita em nós. Vocês podem pegar lá em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: quem me ama, cumprirá minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e nele habitaremos. Então Deus que habita em nós, Deus, naquele que está em estado de graça, Deus habita como um amigo. Ora, nós poderíamos então nos perguntar: e por que então, se é verdade, e é verdade, que Deus habita em mim, por que então tão difícil de encontrar Deus e perceber a sua presença? Quantas pessoas, meus santos, seja no confessionário, seja no atendimento, seja numa conversa, as pessoas reclamam da dificuldade de oração. Isto é, tem dificuldade de ter este contato com Deus na oração. Se dispersam com facilidade, a oração constantemente é seca, é árida. Ora, se Deus é tão presente assim em mim, por que então é tão difícil encontrá-lo? Por que é tão difícil percebê-lo? São João da Cruz, ele responde a esta pergunta. Ele diz, abre aspas, devemos notar que o Verbo Filho de Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, está essencial e presencialmente escondido no interior da alma. Primeira coisa então, Deus Trindade está presente, mas Ele está presente de uma maneira escondida. Portanto, quem quiser encontrá-lo, deve afastar-se, segundo o afeto e a vontade, de todas as coisas e retirar-se dentro de si, num profundo recolhimento, como se todo o resto não existisse. Então aqui, meus santos, São João da Cruz, ele nos ensina estes dois passos necessários para que nós nos encontremos com Deus, que é o quê? Desapego, afastar-se segundo o afeto e a vontade, o desapego de si e o desapego das coisas e o recolhimento. Primeiro então, debrucemo-nos sobre o desapego. Ora, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele não admite nenhum concorrente no nosso coração, nenhum concorrente na nossa vida. Quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos que nós somos apegados a tantas coisas, a tantas pessoas, a tantas vontades nossas. Ora, meus santos, para um coração assim, cheio de ídolos e apegos, cheio de inclinações voltadas para as coisas,
este coração não está apropriado para receber Deus e reconhecê-lo no interior da sua alma. Então a primeira coisa é pedir a Deus, na sua oração, esta graça de iluminação, para que você perceba que Deus é a sua maior riqueza, para que você compreenda de uma maneira experimental que você deve voltar toda a sua atenção para Deus e para as coisas do alto, porque senão o seu coração se dispersa e se divide nas coisas, nas pessoas e com você mesmo. Deus, Ele espera então encontrar o nosso coração vazio, desapegado, para preenchê-lo totalmente. Então aqui a primeira graça, e a primeira graça, meus santos, que nós precisamos pedir todos os dias: Senhor meu Deus, concede-me a graça de eu me renunciar a mim mesmo, para que eu possa segui-lo. Concede-me a graça de eu ter a coragem de renunciar a todos os apegos, para que eu possa ter-te dentro de mim, para que o meu coração esteja quieto e possa te encontrar. Senão é um coração tão agitado, um coração tão dividido, um coração que se lança em tantas coisas, que ele não consegue se lançar totalmente em Deus. Então, uma das condições sem as quais não existe verdadeira oração é este desapego de si, desapego das coisas e desapego das pessoas. É aqui, meus santos, uma realidade que nós iremos trabalhar durante toda a vida, porque existe, repito, em todos nós essa tendência de colocar um afeto desordenado nas coisas, nas pessoas e em nós mesmos. Quando eu digo aqui desordenado, eu digo o quê? Quando você espera das coisas uma felicidade que só vem de Deus. Quando você espera das pessoas uma felicidade que elas não podem oferecer. E quando você espera de você mesmo, como se você pudesse alcançar a realização da sua vida. Então, de você esperar das coisas aquilo que elas podem oferecer, das pessoas aquilo que elas podem oferecer, e de você aquilo que você pode alcançar. E juntando tudo isso, é muito pouco para saciar a sede de amor e felicidade que existe no nosso coração. Quando nós damos às coisas, às pessoas e a nós mesmos as expectativas devidas, nós veremos que, se nós não buscarmos em Deus o sentido da nossa vida, as coisas e as pessoas e nós mesmos não iremos nos satisfazer. Então esta é a primeira sabedoria, que Deus é a minha riqueza maior. Por isso então, se Ele é a minha riqueza maior, se Ele é a minha riqueza primeira, se Ele é a minha felicidade principal, eu preciso investir todas as minhas forças para buscá-lo e não me dispersar em tantas outras realidades. Primeira condição. Mas São João da Cruz, ele dá duas condições. A segunda condição é, eu repito aqui, ele diz: aquele que quiser encontrar Deus, deve afastar-se, segundo o afeto e a vontade, de todas as coisas, e retirar-se dentro de si, em profundo recolhimento, como se todo o resto não importasse, não existisse. Então, primeiro, afastar-se das coisas. Segundo, recolher-se, recolhimento. Aqui, meus santos, é importantíssimo, porque Deus, aquele que habita, ele diz aqui, este Senhor o espera lá bem no interior do seu espírito, onde ele colocou a sua habitação. Mas o homem muito dificilmente consegue recolher-se nessa interioridade e se deixa arrastar pelos seus muitos afazeres. Então a primeira coisa é esforçar-se para ter momentos de recolhimento, momentos de oração, para que eu possa dialogar com este divino três, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com Deus que habita em mim. Intimidade cresce com a presença. Intimidade
cresce com o encontro. Se você não se encontra com a pessoa, você não tem intimidade. Mas se você se encontra com ela uma vez, 2 vezes, e conversa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a intimidade vai crescendo, os laços vão se estreitando, e cada vez menos, e cada vez mais, as palavras serão menos necessárias, porque o encontro por si só, ele será plenificante, ele será satisfatório. Então, meus irmãos, nunca é demais insistir nesse ponto. Precisamos ter tempo de recolhimento, de interiorização, de encontro com Deus todos os dias. Da mesma maneira que você toma banho todos os dias, eu espero que vocês tomem banho todos os dias, pelo menos uma vez, pelo menos, né? 2 ou 3 vezes estaria de bom tamanho. Assim como você toma banho várias vezes ao dia, assim como você alimenta o seu corpo várias vezes ao dia, você precisa alimentar a sua alma várias vezes ao dia, senão aquela presença tão profunda e escondida no seu coração vai passar por despercebida. Você vai viver na superficialidade da sua fé cristã. Por quê? Porque você não terá interioridade. Continua São João da Cruz. Hoje é o dia de citar várias afirmações dele. Ele diz, abre aspas, quem quiser encontrar um objeto escondido, ora, se você está procurando algo que está escondido, quem quiser encontrar um objeto escondido, deverá penetrar até o fundo do esconderijo onde ele se encontra. Quando o encontra, também ele que procura fica escondido com o objeto encontrado. Se Deus está escondido no meu coração, eu preciso me esconder também no meu coração para encontrá-lo. Se Deus está mais aqui já é Santo Agostinho, se Deus está mais interior em mim do que eu em mim mesmo, eu preciso ter interioridade. Aqui, meus santos, é condição sem a qual oração não existe, interioridade. Isto é, padre, mas eu não tenho tempo. Meu santo, desapegue-se. Você precisa, lembra que a primeira condição é o desapego? Ora, você precisa ter tempo, porque oração não é questão de tempo, é questão de identidade. Porque oração não é questão de tempo, é questão de identidade. Se você sabe que você é filho de Deus, se você sabe que você tem uma vocação divina, se você sabe que você tem uma vocação sobrenatural, é questão de identidade. Imagine uma pessoa que diz assim, eu não tenho tempo de comer. Como? Se você se sabe mortal, você tem que ter tempo de comer, senão você vai morrer. Eu não tenho tempo de tomar água. Se você sabe que você é um ser humano, você precisa se hidratar. Eu não tenho tempo de dormir. Você vai morrer. Primeiro você vai enlouquecer, depois você vai morrer. Porque o ser humano sem dormir, ele enlouquece e depois morre. Da mesma maneira, se não, mais importante, se você não tem vida de oração, você também vai enlouquecer. Você vai entrar na lógica do mundo e depois você vai morrer, e morrer espiritualmente. Vai experimentar aquela morte para a qual não existe solução. Então, oração é questão de identidade. Eu sou filho de Deus, eu necessito de Deus, eu necessito de estar com Deus, eu preciso encontrar tempo no meu dia para a oração. Além daqueles momentos de oração em que você dialoga com Deus, mas um momento, 20 a 30 minutos, estou aqui pegando por baixo, já que eu estou dando um conselho geral, então, no início é isso mesmo, 20 a 30 minutos, em que você escolhe ali para se encontrar com Deus, que está escondido no campo da sua alma.
Estou aqui fazendo referência àquela passagem bíblica de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que fala que existia um tesouro escondido num campo. Um homem descobriu, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque no campo existia um tesouro escondido. Pois bem, meus santos, o campo é o nosso coração e o tesouro escondido é Deus, e nós precisamos vender tudo o que for necessário para adquirir esse campo, para tomar posse desse tesouro, para nos encontrar com este tesouro que existe presente no nosso coração. Então, é diminuir o tempo do WhatsApp, é diminuir o tempo da internet, é diminuir o tempo dos encontros com as pessoas, e se necessário for, diminuir o tempo do sono, mas reservar um tempo todos os dias, cotidianamente, para me encontrar com Deus, nem que seja como um mendigo com um pires na mão, dizendo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. Concede-me, Senhor, o Teu Espírito. Concede-me, Senhor, a Tua graça. Concede-me, Senhor, a amizade contigo. Ajuda-me, Senhor, a rezar. Eu não sei rezar, Senhor, mas eu queria tanto ser Teu amigo. Eu não sei rezar, Senhor, mas eu queria tanto me deter na Tua presença com alegria, não como um escravo, não como alguém que se impôs uma regra e diz: eu vou ficar. Tá bom, já existe mérito nisso, mas eu não quero, Senhor, apenas obrigado pela minha vontade. Eu quero, Senhor, de todo o coração estar na Tua presença. Meus santos, não tenha dúvida que se você perseverar nesta atitude, pouco a pouco, você que antes ia apenas por uma imposição externa, você agora irá movido por uma imposição interna, por uma imposição do coração, por uma necessidade do coração. Eu necessito de estar com Deus. Talvez você, no início, não perceba a necessidade que você tem de Deus, mas quando você começar a ter esses encontros de intimidade com o nosso Senhor, você perceberá o quanto dele você necessita. Então, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, se você não tiver recolhimento, Deus Trindade, que habita em você, mesmo você, aqui eu estou falando para aquele que está em estado de graça, mas se você não tem vida de oração, por exemplo, todos aqueles que estão saindo do confessionário estão em estado de graça, se confessaram, receberam absolvição. Todos aqueles que vão comungar, se estão comungando, né? Presume-se, estão em estado de graça, mas não necessariamente estão com vida interior, não necessariamente estão conscientes nessa relação com Deus. Por quê? Porque se não tem interioridade, você faz tudo na superficialidade, você faz simplesmente porque se acostumou a fazer, e não porque você tenha um encontro com Deus. Então, meus santos, é imprescindível. Imagina uma igreja dessa aqui, essa igreja com as pessoas sentadas, cabem quase 900 pessoas sentadas. Imagine que tristeza dizer isso. De 900 pessoas, se 10% tiver vida interior, já estaríamos de bom tamanho. De 900, se 90... Mas padre, o senhor está dizendo que apenas 90 rezam? Não, eu acredito que as 900 rezam. Mas rezar não significa ter vida de oração. Rezar não significa necessariamente ter vida de oração, porque você pode jogar palavras, mas não ter este contato, esta vida de oração que, se existe vida de oração, necessariamente ela está crescendo e santificando você. Na grande maioria, existe uma luta constante, tentando rezar e sem conseguir. Por quê? Você não está fazendo uso dessas duas armas necessárias, sem as quais a oração não vai desenvolver,
que é o desapego de si mesmo, da própria vontade, das coisas e das pessoas, e o recolhimento cotidiano, silêncio, estarem na presença, seja no seu quarto, seja na igreja, na capela do Santíssimo, seja na sala da sua casa, bem cedinho antes de todo mundo acordar, ou na sala da sua casa, bem tarde depois que todo mundo foi dormir, mas um momento em que você se recolhe e se entretém com o nosso Senhor. Um momento em que você se recolhe e se encontra com Deus que está escondido em você. Aí sim, isso quando acontece uma vez, 365 vezes, 2 anos, 3 anos, aí a vida espiritual vai acontecendo. O nosso problema é que a gente quer ter vida espiritual depois de uma semana de prática. Não é assim. A vida espiritual, ela demora, mas depois que você engata, meus santos, você não sai mais. Vai ser muito difícil você abandoná-la. Então vamos começar a colocar em prática esta realidade e começar o quê? A ter esta vida de intimidade com Deus, Trindade, que habita no meu coração. Digo aqui, sem este afastamento externo, sem este afastamento da vida superficial, desta vida muito conectada, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Twitter, é tantas mídias sociais, é séries, filmes, programas, vídeos no YouTube, quer dizer, eu estou sempre conectado, sempre ligado em alguma coisa, sem o afastamento desta vida agitada, dispersiva, com muitos divertimentos, mas que me afastam deste recolhimento e quietude que é necessário para que eu me encontre com Deus em oração no meu coração. Vocês percebem que o mundo propõe uma coisa, sempre nos requisita, e Deus diz: silencie e me encontrarás. Entre no seu coração e me encontrarás. Então é necessário, meus irmãos, senão nós não teremos profundidade em nada que nós fizermos. Então, sem esse afastamento do mundo externo, da vida superficial, é impossível alcançar a Deus presente, mas escondido no nosso coração. Pois bem, mas depois disso, eu falei então das condições, dos 2 pontos necessários para a vida espiritual: desapego de si, das pessoas e das coisas, e recolhimento. Aí depois disso você diz: tudo bem, padre, mas eu não sou um monge, eu não vivo em um mosteiro, eu preciso trabalhar, eu preciso me encontrar com as pessoas, eu preciso fazer as coisas, e aí? E tudo isso de alguma maneira me dispersa. Pois bem, São João da Cruz, novamente ele, nos dá um conselho para essas situações práticas da vida. Ele diz, abre aspas, quer coma ou beba, quer fale ou trate de negócios, ou faça qualquer outra coisa, que eu deseje sempre a Deus, conservando nele o afeto do meu coração. Então, em todas as coisas que eu fizer, que eu sempre esteja na presença de Deus. Então, eu vou visitar uns amigos, eu vou escrever um e-mail, eu vou deixar uma mensagem no Twitter, uma mensagem no Facebook. Jesus, qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Que melhor mensagem para que eu faça e que te agrade e que faça bem aos meus irmãos? Como é, Jesus, que o Senhor quer que eu me encontre com os meus irmãos? Meu Pai, o Senhor está comigo e eu vou me encontrar com os teus filhos, com os outros filhos teus. Dá-me a graça de eu ser luz para eles também. Espírito Santo, ilumina a minha alma para que eu seja uma presença de luz naquela família que eu vou visitar. Isto é, em todas as coisas, Deus, você sempre está
na presença de Deus. Você vai tomar o seu alimento, você agradece a Deus por Ele dar aquele alimento que vai fortificar o seu corpo. Você vai trabalhar, você agradece a Deus pelo trabalho que você tem e não ficar resmungando o tempo todo pelas suas responsabilidades. Obrigado, Senhor. Tantas pessoas não têm onde trabalhar e eu tenho. Quer dizer, você está na presença de Deus em todas as coisas que você faz. Santa Teresa d'Ávila, ela ainda dá um passo além. Ela diz, e não apenas das coisas cotidianas. Abre aspas. É necessário que até nas nossas obras de obediência e caridade procuremos não nos distrair. Ela está aqui se referindo às obrigações dela como carmelita. Então, que eu não me distraia de ti, meu Deus, nem nas minhas obras de obediência e caridade. Quando eu fizer algo por obediência, ela já estará na virtude, que ela estará obedecendo. Quando ela faz algo por caridade, ela já está na virtude. Mas ela poderia fazer desatentamente. Vamos lá, vamos aplicar a nós. Hoje é domingo, dia do Senhor. Todo cristão tem obrigação, todo católico tem obrigação de vir à missa. Então vocês que estão aqui, vocês estão na obediência. Só que nem todos estão, muitos infelizmente estão distraídos. Isto é, poderiam ter vindo à missa, não apenas porque todos os domingos eu venho à missa, mas Jesus, eu vim à missa porque eu te amo, para que eu te ame mais. Eu vim à missa, Senhor, porque eu quero te adorar e te adorar cada vez mais. Eu vim à missa, Senhor, porque eu sou reconhecido do teu sangue derramado pela minha salvação. E dá-me a graça, Senhor, de eu ser reconhecido cada vez mais. Ora, é bem diferente. Essa pessoa que sabe por que veio, que atualiza a sua fé, que ela direciona até as coisas boas que ela faz, daquela que simplesmente veio à missa, porque é domingo e todo domingo eu vou à missa. Percebe? Uma é a pessoa distraída, que faz de qualquer jeito. A outra é aquela atenta, que quer agradar a Deus em todas as coisas que ela faz. Então é necessário que nós estejamos na presença de Deus. Você se propôs a rezar todos os dias o terço. Você pode pegar o terço e sair, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, e terminar aquele terço para se livrar daquela obrigação. E você pode dizer, minha mãe, eu quero rezar este terço para honrar a ti, honrar pai e mãe. Eu quero te honrar, minha mãe, e agradecer todo o cuidado que a senhora tem tido comigo. De tantas coisas a senhora me livrou, de coisas que eu nem sequer tenho conhecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E vai rezando o seu terço com essa devoção, com essa consciência da presença de Deus e dos amigos de Deus, que são meus amigos também. É diferente, meus santos. É uma atitude diferente estar na presença de Deus, sabendo que eu carrego no meu coração. Uma coisa é entrar na fila da comunhão, receber a Eucaristia, o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e você vai embora e já se distrai novamente. Se distrai nas suas ocupações, já vai pegando o celular, para ver se alguém mandou alguma mensagem para mim, se tem alguma mensagem no WhatsApp. Você já sai conectado, você já se desconectou de Deus e já se conectou na agitação do mundo. Já entra no carro, já liga o rádio, seja para conectar o celular com o rádio do carro ou para escutar alguma música. Quando eu pergunto, de verdade, o que é que impediria você de permanecer na igreja mais 10 minutinhos se entretendo com o nosso Senhor? A Trindade está em mim. Eu recebi a Trindade. Não existe nada mais sagrado que neste mundo eu possa receber. Eu recebi Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. E com Jesus eu recebi o Pai e o Espírito Santo. E o que é que você faz? Não, terminou a missa, você vai-se embora, porque o padre falou demais. Esse padre fala demais, eu vou lá à missa, não sei nem porquê.
Porque ele fala mais do que o marido da cobra. Não sei porque existe essa expressão lá no Nordeste. Marido da cobra, mas tudo bem. Não, meu santo. Percebe como seria diferente a sua intimidade com Deus se você diz, não, eu recebi a Trindade em mim. Eu não posso sair assim de qualquer jeito. E durante 15 minutos a 20, Jesus está fisicamente presente no meu coração. Então como é que eu vou embora de qualquer jeito? E já vou até conversando outras coisas. Não, preciso estar na presença de Deus, me interiorizar e suplicar a Ele que me dê a graça de ter profundidade na minha vida espiritual. Que hoje, meus santos, neste domingo da Santíssima Trindade, nós reconheçamos que somos apegados a tantas coisas, pessoas e a nós mesmos. Reconheçamos que necessitamos de Deus, que Ele venha em nosso auxílio e nos ajude nesta atitude de desapego. Que neste domingo da Santíssima Trindade reconheçamos que somos dispersos, distraídos, muito ocupados em pouca coisa a fazer, e peçamos a Deus que nos dê profundidade, peçamos a Deus que nos dê interioridade, peçamos a Deus que nos ensine a rezar, peçamos a Deus que nos ensine a adorá-lo, a adorar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que de verdade e eficazmente sejamos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.